3 tipos de conteúdo que toda psicóloga deveria fazer. Calma que aqui não tem hackzinho de Instagram, não tem fórmula mágica. Vou te dar alguns direcionamentos e vou fazer com que você pense em você e crie a partir da sua experiência, não a partir de uma regra. Sou completamente contra isso, inclusive. Se você é uma psicóloga ou estudante de psicologia que cria para a rede social, eventualmente você para e se pega pensando, será que isso está valendo a pena? Será que vai dar algum resultado? Será que o conteúdo que eu estou criando aqui, investindo meu tempo, meu emocional, muitas vezes o meu dinheiro para criar o conteúdo, vai realmente criar uma conexão com a outra pessoa? Será que algum paciente vai surgir disso? Então vamos lá, não é uma ciência exata, mas tem alguns tipos de conteúdo que realmente vão criar uma conexão maior com o outro. O nosso perfil vai ter mais visibilidade e assim vai ser uma vitrine ou um cartão de visitas. Eu sempre mostro o meu cartão de visitas antigo quando eu vou falar disso. Hoje a rede social é o nosso novo cartão de visitas, né? Então esses conteúdos vão fazer com que esse cartão de visitas realmente seja útil, efetivo e funcione. Número 1, conteúdo que gera identificação. Esse tipo de conteúdo é aquele que a pessoa para, olha, lê ou escuta você falando e pensa assim, nossa, isso é para mim. Ela tá me descrevendo aí. Essa experiência eu passo muito. Isso é literalmente eu. Então é um conteúdo que a gente vai traduzir os sentimentos, as dores, enfim, as situações, as experiências do nosso público-alvo, da pessoa que a gente está querendo que chegue lá no nosso perfil. E aqui um parênteses, eu prego muito essa ideia de que a pessoa que mais se destaca na rede social é a pessoa que sabe descrever muito melhor as situações, a vida do seu público-alvo. Nesse tipo de conteúdo é importante que a gente use a linguagem do nosso público. Para isso, sim, a gente precisa saber quem a gente está querendo trazer lá para nossa rede. Não adianta oferecer um vale churrasco para um vegetariano, para um vegano. Não adianta oferecer uma bengala para uma criança. Não adianta oferecer um cobertor para uma pessoa que está com calor. Não adianta oferecer água para quem não está com sede, mas está com fome. Então a gente precisa saber o que o nosso público está querendo e qual a linguagem que o nosso público usa. Às vezes a gente quer estar na rede social, o psicóloga tem muito disso. A gente quer usar a linguagem mais técnica, mais específica do mundo, sendo que isso não funciona, o outro não vai entender o que a gente está falando. E se o outro sequer entende, compreende o que a gente está querendo dizer, como que vai se conectar com a gente? Então a orientação que eu te dou é: busque situações específicas da vida da pessoa que você quer atrair, que é o seu público-alvo, para falar sobre essas situações. Bruno, o que são situações específicas? Me dá um exemplo. Sim, te dou. Uma pessoa que, por exemplo, tem dificuldade de pegar no sono porque a ansiedade está atrapalhando ela, porque muitos pensamentos, muita preocupação surge na cabeça dela naquele momento. Digamos que o teu público-alvo sofra com isso. Essa é uma das questões que aparece lá. Daí você pode fazer uma postagem, um vídeo, um carrossel, fazer alguma coisa que vai ser sobre essas dificuldades do teu público-alvo, como que a ansiedade pode estar atrapalhando o teu sono, o que você pode fazer para cuidar disso, como a terapia pode te ajudar a manejar a sua ansiedade antes de dormir. Manejar já é uma palavra difícil, né? Teria que pensar numa palavra mais acessível, numa linguagem mais acessível, mas isso também depende do teu público. Se o teu público tem dificuldade de dizer não, você pode pegar essa situação específica e também criar em cima disso. Gente, é um mundo de possibilidades. Para isso, você precisa conhecer muito bem o seu público. Lembre do que eu te falei. A pessoa que melhor descreve o problema, a vida, as situações, a rotina do outro, né, do seu público-alvo, é a que mais vai se destacar e gerar essa conexão. Ideia número 2 é o conteúdo que mostra o processo e os bastidores. Mostrar um pouco mais dos nossos bastidores, do que acontece por trás da tela ou por trás de algum processo específico. Por exemplo, eu tenho o meu curso, o Método Psico Fora da Caixa de Criar Conteúdo. Eventualmente, lá que eu estava fazendo o curso, eu postava mais assim, né, ao longo do processo, as gravações, os perrengues, o material que eu usava, o que eu estava sentindo. Hoje, ainda com o curso já rodando super bem, já tenho mais de 200, sim, quase 300 alunas, já tem bastante gente lá no curso. Eu mostro eventualmente também o que tem por trás. Então, as conversas que eu tenho com as alunas, porque tem um grupo de WhatsApp onde a gente conversa, as aulas que eu vou colocando lá no curso, isso vai gerando uma conexão. Fora que, se a gente estiver falando de vendas, também gera um desejo no outro. Mas mostrar o processo, mostrar o que acontece por trás da câmera, mostra que a gente também é humano, né? Que tem algo ali para além do que está aparecendo na rede social, e as pessoas vão se conectando aos poucos com isso e vão nos conhecendo cada vez mais. Então é isso que eu faço, por exemplo, com o meu curso, mas com relação a atendimentos, a gente pode mostrar
o que a gente estuda, os livros que a gente está lendo, algum artigo que a gente está lendo, algo que a gente está aprendendo, algo que a gente está preparando para fazer. Mesmo as postagens que a gente está preparando, a gente pode mostrar o processo de estar preparando aquela postagem. Dificuldades reais, né, da nossa vida profissional, da nossa carreira, mostrar um pouco do consultório, do lugar onde a gente atende. As pessoas têm curiosidade, é legal a gente matar um pouquinho dessa curiosidade com elas. Claro que eu sempre falo, né, dentro do que é confortável para cada um de nós. Rede social não é Big Brother Brasil, não é um reality show que a gente precisa mostrar absolutamente tudo. Não, a gente mostra dentro do que é confortável pra gente. Esse é um limite que cada uma de nós vai traçando, vai conhecendo e vai traçando e respeitando. Mas mostrar um pouquinho do que a gente consegue, do que a gente pode se sentir confortável, é super importante para criar um vínculo com o outro. Lembrem que a gente só gosta de quem a gente conhece. Então a gente tem que sim permitir que as pessoas conheçam as nossas partes. Mostrar também como que a gente cuida da nossa saúde mental. Eventualmente eu posto lá uma meditação que eu faço, alguma coisa que eu tô fazendo, porque isso também dá ideia muitas vezes para o outro, né, de como cuidar e mostra a gente vivendo aquilo que a gente vende muitas vezes, né? Então, assim, eu ainda trabalho com atendimento de psicoterapia. E quando eu mostro que eu tô cuidando da minha saúde mental, fazendo coisas de terapia, enfim, eu tô mostrando que eu vendo aquela transformação que já aconteceu comigo. Então, os bastidores, o processo, gente, isso é super importante para criar vínculo com o outro. E não é só uma história marqueteira, eu sei que isso pode parecer meio marqueteiro demais, manipulativo, mas não é sobre mentir, tá, gente? Não é sobre manipular a realidade, a verdade. Não, é para mostrar de fato aquilo que a gente vive. Não sei, tem alguém que me segue ou não aí no Instagram, mas se vocês não me seguem no Instagram, que é uma rede que eu mais uso, né, minha rede principal, me sigam lá que vocês vão entender mais das minhas ideias aí com relação ao posicionamento digital. Vocês vão ver, não é uma coisa manipulativa, um marketing agressivo e sujo, não. É para mostrar a verdade, tá? Mas claro que essa verdade tem uma estratégia por trás, que é aqui do que eu tô falando para vocês. Lembrem que humanizar uma rede social não é expor demais, expor além da conta ou fazer isso de um jeito engessado, forçando a barra como se tivesse um passo a passo para humanizar. Não, é sobre ser real, sobre ser honesta com o outro e honesta com a gente, né? Porque às vezes a gente tá ali na rede social vendendo uma vida perfeita, uma ideia mega manipulada pro outro, isso significa que nem com a gente tá conseguindo ser honesta, né? De encarar nossa vida, nossa realidade de verdade. Por isso que eu falo, rede social não é um lugar da gente ser perfeita e tal. Não, é lugar da gente ser real e a gente só vai conseguir isso se a gente estiver confortável também na nossa própria pele. Por isso que criação de conteúdo tem muito de autoconhecimento, que é o que eu falo lá no meu curso, o método Psico Fora da Caixa de criar conteúdo. E ideia número 3 é um conteúdo educativo com uma linguagem mega acessível. Aqui de novo eu vou falar da linguagem para vocês. A gente precisa falar a mesma língua que o nosso público. Esse tipo de conteúdo, gente, é um conteúdo que agrega valor na vida do outro. São aqueles conteúdos com pequenas doses de conhecimento e pequenas doses, assim, da pessoa, ela vai ler aquilo, ela vai acessar aquele conteúdo, ela vai sentir que ela consegue aplicar aquilo. Então, conteúdos que são mais aplicáveis também podem entrar aqui dentro desse escopo. E não é sobre ser uma enciclopédia ambulante. Às vezes as psicólogas estão criando conteúdo para rede social e elas acham que elas estão numa banca de TCC, que tem que fazer, meu Deus do céu, tudo mais perfeito do mundo. Não é sobre isso, tá, gente? É sobre criar um conteúdo, obviamente, ético, embasado, mas um conteúdo que vai ser digerível pelo outro, né? Senão a gente faz uma coisa mega complexa e o outro não consegue digerir aquilo. É sobre conseguir traduzir os conceitos da psicologia, todo o nosso conhecimento, de uma forma mais acessível para o nosso público, que na maioria das vezes é um público leigo. Por exemplo, gente, a diferença entre culpa e vergonha seria educar um pouco nesse sentido. Como trazer a autocompaixão para a prática clínica, que eu trabalho com autocompaixão também, então vários conteúdos que eu já fiz de inúmeras maneiras, né, com vários formatos também sobre isso. Educando, explicando e dando, entregando algum valor, dando, né, algo aplicável para a pessoa. E algo aplicável nem sempre é uma técnica revolucionária, gente. Às vezes é uma pergunta que a gente vai dar para o outro levar. Às vezes é um ponto de observação que a gente vai pedir para o outro fazer. Então, quando eu digo assim, fornecer alguma coisa aplicável, nem sempre é, no fim, use a técnica tal. Não, muitas vezes é isso, é uma pergunta, uma reflexão, algo que a gente vai dar para o outro, que o outro vai lá no meio do dia, assim, lembrar da gente, lembrar daquilo que a gente pediu para ele. O segredo sempre vai ser a gente ensinar sem parecer uma psicóloga palestrinha. E daí, uma orientação que eu dou é, pensa, como que tu explicaria aquele conceito
aquele conteúdo? Enfim, como que tu explicaria aquilo para uma amiga querida, para uma pessoa que não conhece daquilo e a gente quer explicar da maneira mais acessível e fácil possível. E daí, na nossa mente, a gente pensa nisso e já vai anotando, tá? As palavras, já vai colocando para que tu consiga depois transformar aquilo em uma postagem. Muitas vezes a gente tem que parar, olhar para nossa postagem e ver assim, se ela tá séria demais, se ela tá técnica demais e não tem nada a ver com o nosso público, talvez a gente precise repensar, né? Porque daí tem um buraco aí, uma grande diferença entre a forma como a gente falaria disso com os nossos pacientes, com uma amiga querida, de um jeito mais simples, mais acessível, digerível, como eu falei para vocês, tá muito diferente da forma como a gente criou aquela postagem. Então a gente tem que tentar olhar desse ângulo, assim, sabe? De que forma que eu falaria isso, de um jeito simples, assim, mais fácil, explicaria isso para alguém que não conhece sobre isso. E daí a gente vai transformando uma postagem que tá técnica demais, palestra demais, em algo mais acessível. Então aqui eu te trouxe 3 ideias de conteúdos que eu considero assim bem importantes para toda psicóloga que quer produzir conteúdo na rede social. Uma delas é o conteúdo ali de identificação, outra conteúdo de processos e bastidores e outro conteúdo educativo. Ser útil, real e conectada com as pessoas da nossa rede é muito mais importante que qualquer fórmula mágica. Às vezes é aí que a gente se perde, em procurar caminhos, assim, garantidos, né, ilusão que a gente tem de que vai ter um caminho garantido ali na rede social, e a gente passa a ser alguém muito diferente de nós mesmas, a gente tem que se moldar para estar na rede. E, gente, é para ser mais simples do que isso. Eu bato muito nessa tecla de que a gente não precisa se tornar alguém diferente para estar na rede social, mas claro que existem tipos de conteúdos, tipos de formatos, tipos de linguagem, de expressão corporal, de ritmo, de tudo, assim, né? Que a gente vai estudando e aprimorando para que a gente seja mais da gente e que a nossa mensagem chegue mais longe. Tudo aquilo que a gente quer expressar do conhecimento que a gente tem e que as pessoas cheguem ali para a gente criar essa comunidade na nossa rede social, que é o que a gente mais quer. E aí, gostaram das ideias? Se vocês querem muito mais ideias do que essas, se vocês querem cuidar da relação que vocês têm com a rede social, se você é psicóloga, né, ou estudante de psicologia, o meu curso já tem aí quase 300 alunas, feedbacks maravilhosos, diga-se de passagem, pode entrar no meu site, lá tem os feedbacks também, tá com vagas abertas, clica aqui no link na descrição do vídeo que eu tô aqui te esperando e cheia de conteúdo para te fornecer. E lá no Instagram, o meu arroba é @psicoforadacaixa. Me segue lá para ver também eu aplicando esses conteúdos que eu falei aqui para vocês. A rede social precisa de psicólogas éticas e reais. Será que você é uma dessas? Um beijo e até a próxima!